Muito bem, estamos de volta para essa nossa parte 2, né, da aula da nossa segunda semana aqui, do módulo 3. Nós vamos estudar agora uma introdução, né, ao conto, uma introdução a esse gênero, né, que conta uma história, um gênero narrativo. E mais à frente, nesses nossos módulos, eu vou pedir que vocês façam uma reflexão a respeito de conto, e pode ser exatamente que seja destinado ao seu nome esse conto aqui, chamado a Pata do Macaco, tá? E é um conto que eu gostei muito de ler, a primeira vez que li, é de W. W. Jacobs, e tenho certeza que vocês vão gostar, vai estar postado já lá como leitura da semana, certo? E agora eu vou fazer uma espécie de introdução de leitura para orientar a experiência de vocês como leitor desse texto, certo? Uma coisa que a gente começa dizendo quando vai estudar conto é a noção de contos populares, que assim como o mito que nós vamos estudar mais na frente, e assim como a lenda, assim como enfim, os contos populares, eles decorrem exatamente da cultura. Eles vêm de uma pessoa no alpendre da casa, numa noite de lua, com a fogueira acesa, ou com a lamparina acesa, contando uma história, e todo dia essa história é modificada, e de uma geração para outra a história vai se modificando. Essa é a origem do conto, certo? Chamado conto popular. Popular no sentido de que vem do povo, certo? Aí, por exemplo, aqui no Brasil tem contos populares como o conto de Cobra Norato, lá do norte, né, lá da Amazônia, que tem uma versão poética de um poeta modernista chamado Raul Bopp. Ele fez um poema contando aí esse conto popular, certo? Por exemplo, esses contos que a gente sempre, desde que é criança e cresce ouvindo falar, né? Como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, é um conto popular que originalmente era contado, né, oralmente, e aí pessoas como os irmãos Grimm, por exemplo, lá na Europa, coletam essas histórias e fazem as versões dela em livros, certo? Essa é uma noção bem preliminar que é o conteúdo da nossa aula número 1, né, que está postado lá no sistema. Vocês podem olhar o link, né? Vocês podem olhar lá no canal. Mas eu quero partir disso para dizer que o que nós vamos estudar agora, conhecendo a noção de conto gótico, já é um conto que é feito na escrita. Ele é um conto que já nasce, alguém redigiu, já fez uma versão ali em texto escrito. Não é uma coisa que poderia também, ou pode vir da oralidade, mas já não é esse autor, enfim, que sentado contando a sua experiência de vida por estar há muito tempo numa comunidade, ou que viajou e está para contar a sua história. Mas vocês vão ver nessa leitura que nós vamos fazer agora do A Pata do Macaco, que existe uma marca disso, tem um quê disso, certo? É uma história de um homem que vai à Índia e ele traz da Índia uma pata do macaco que tem um feitiço, e esse feitiço acaba gerando essa história extremamente dramática que eu recomendo fortemente a vocês que vocês leiam. Certo? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tudo tranquilo aí? Conseguem? Pronto, valeu, Jennifer. Então eu vou compartilhar com vocês agora a janela para nós lermos alguma coisa sobre conto gótico. Depois vamos ler o trecho inicial de um conto gótico, tá? E aí nós vamos fazer uma brevíssima reflexão sobre o porquê, para que ler, e aí terminamos esses nossos próximos 30 minutos que nós temos aqui desse nosso encontro, certo? E esse material todo postado lá para vocês relerem, para vocês olharem, e estejam atentos, porque isso vai ser é, é, alvo de produção de texto de vocês mais à frente, certo? Então deixa eu compartilhar aqui a janela. O material que está no sistema é um material mais amplo do que esse, né? Mais detalhado. E aqui eu peguei um trechinho para nos ajudar. Olha, orientação para a leitura do conto gótico. O leitor interno à obra, certo? Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui uma coisinha para ajudar vocês, quando vocês forem ler qualquer conto, certo? Vocês observarem o seguinte, que o conto ele tem as seguintes partes, tá? Vou colocar aqui, partes de um conto. Ele vai ter a apresentação,
Depois dessa complicação, vai ter... Depois dessa apresentação, vai ter a complicação. Depois dessa complicação, vai ter o clímax. E depois desse clímax, vai ter a resolução. E pode ter moral ou não, certo? Com a moral ou não, com uma avaliação ou sem uma avaliação da história. Então, essas partes, elas podem ser meio desorganizadas na história, ou elas podem, por exemplo, a apresentação das personagens ir aparecendo ao longo do texto e tal, certo? Mas saber que num conto vocês encontram essas 4 partes ajuda a leitura, certo? Esse é o primeiro conto. Está travando ainda? Voltou? Como é? No meu não Voltou travou, aí? não. Travou não, né? Então acho que é o computador de alguém que travou. Alguma colega falou ali. Então agora, quando você encontra um conto gótico especificamente, o que é que você vai observar? Tem milhões de coisas, tudo bem, mas não é uma aula de teoria de literatura, mas uma aula de incentivo à leitura, tá? De dizer, olha, existe isso e vocês podem curtir ler. Já está na minha fila. Cadê o rapaz? Estava aqui para mostrar? Estava aqui, não está mais. Está na minha fila alguns textos góticos e a ideia é que vocês também criem a lista de vocês, tá? Então, olha aqui o que diz esse Aguiar, Antônio Luiz Aguiar, que organiza o livro Vampiros, Múmias, Fantasmas e Outros Astros da Literatura, Góticos Clássicos da editora Melhoramentos. O que diz esse estudioso? Ele diz o seguinte para nós, olha, que uma boa história de terror, seja gótico-romântica ou seja mais atual nossa, né? Tem um escritor aí, Stephen King, essa boa história, ela tem o desafio, olha, de vencer a incredulidade do leitor. Ou seja, a história inicialmente ela enfrenta, o autor inicialmente ele enfrenta a dificuldade de fazer a gente acreditar naquela história, que é para poder ter medo, né? Acreditar aí, muitas aspas, né? De modo a fazer a história penetrar, assustar o leitor, aterrorizar o leitor. Alguém aqui gosta de filme de terror, de série de terror? Escreva aí no chat para eu saber como é que é a turma nesse sentido. Tá? Sobre contos populares, existe uma série chamada Green, que se for da idade de vocês, eu recomendo as primeiras temporadas. Depois da segunda, terceira, ficou horroroso. Não gostei. Mas as primeiras são muito boas. Que faz uma atualização de Chapeuzinho Vermelho e de tantos outros contos populares, colocando na história e colocando na nossa época, sabe? Como se existisse o grupo dos lobos ainda, sabe? Aí o que é o caso da Chapeuzinho Vermelho, que são policiais que investigam, é bem legal. Então, o desafio de quem faz uma história de terror, e essas séries elas têm uma origem, né, uns filmes de terror e tal, tem origem na literatura. Então, tem esse desafio de aterrorizar o leitor. Eu, quando li A Pata do Macaco, hoje, para dar essa aula, quando eu estava aqui relendo, mais uma vez eu me arrepiei ali, fiquei sob uma tensão, tá? Não sei se vocês vão ter essa mesma experiência. Mesmo que conscientemente ele saiba que está a salvo, que não vai acontecer nada, né? Na verdade, ali é só um pacto que a gente faz, né? Então, o foco técnico de quem faz uma história gótica é aterrorizar o leitor, é fazer o leitor se envolver na história, tá? Por isso, olha, tem sempre um personagem incrédulo. Nessa história que nós vamos ler aqui, também tem uma pessoa que não acredita muito, tá? Que vai viver o processo de ser forçada a acreditar no inacreditável. Então, quando vocês forem ler os contos góticos e quando você for ler o seu conto, que vai ser destinado ao seu nome, se for um conto gótico, é isso que você vai procurar. Qual é a personagem que tem ali que não acredita naquilo? Por que ela acaba acreditando? Tá? No nosso caso, tem uma especificidade aí, eu vou contar para vocês já já, tá? Então, ao executar essa função, o personagem representa o leitor. Segundo Aguiar, Antônio Aguiar, Luiz Antônio Aguiar, Antônio Luiz Aguiar,
o personagem que não acredita na história, ele representa nós, os leitores, que também duvidamos daquilo ali, tá? E esse personagem estimula a gente, né? Tem um laço ali com a gente para a gente acabar sendo obrigado a acreditar naquela história. Então vamos ver um exemplo, né? De A Pata do Macaco, é esse conto gótico, tá? E eu vou ler com vocês aqui, olha, a apresentação do personagem e aquilo que vocês estudaram lá no primeiro ano, quando estudaram sequência narrativa, tá? A quebra da normalidade. Estava tudo de um jeito, aconteceu algo para modificar, tá? Pessoal, olha, se vocês não aprenderem nada sobre conto, absolutamente nada sobre conto, aprendam pelo menos isso aqui. Outra coisa pode escapar, mas já que tiveram essa aula, para sempre, boto na cabeça. Esse esqueminha, que tem uma apresentação, uma complicação, um clímax e a resolução, tá? Isso aqui você pode fazer uma prova, chega lá, você está concorrendo com 10 mil pessoas e tem uma questão lá, tem um texto e uma questão é. O texto é uma crônica, um artigo, um conto, sei lá o que mais, entendeu? Uma matéria. E você perceber essa estrutura para saber que é um conto, certo? Além de ajudar vocês para lerem todos os contos. E eu também asseguro, gente, quando a gente percebe essas relações, a gente vê um filme melhor, vê um capítulo de série melhor, entendeu? Eu agora estou vendo aquela The Crown, e é muito interessante olhar esses elementos dentro de cada episódio, como é que vai sendo organizado para a gente curtir a história, tá? Aí, se vocês não aprenderem nada, mas fique pelo menos isso na cabeça, no conto gótico, tem uma personagem que não acredita no que está acontecendo, no que dizem que acontece. E essa personagem representa o leitor. Eu achei legal essa leitura do Antônio Luiz Aguiar, tá? E a outra coisa que eu quero que vocês percebam é que existe ali uma quebra da normalidade. E se é uma coisa para vocês anotarem aí, é o seguinte, é que o conto gótico, aliás, o conto como um todo, ele conta, ele narra a história de um personagem que passou por algo que transformou profundamente a vida desse alguém. Certo? Sobre o que eu disse até aqui, querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma observação? Digam pelo menos não ali no chat, digam para eu seguir e tal, só para eu ver que vocês estão aí comigo, que eu não estou tão solitário. Posso seguir? Querem que eu repita alguma coisa? Ok, obrigado, Sérgio. Vamos lá. Então, a pata do macaco. Eu vou ler com vocês aqui só a apresentação dos personagens e a quebra da normalidade. Então, olha, vamos lá. Começando a história, né? A pata do macaco. Se vocês forem ao YouTube, vocês vão encontrar lá adaptações, certo? Filme que conta essa história. Realmente esse autor, ele se notabilizou basicamente por esse conto aqui, tá? Então, ponto 1 do conto está aqui. Vamos lá. Lá fora, a noite estava fria e úmida, mas na pequena sala de Lambourneville, as cortinas estavam fechadas e o fogo crepitava. Uma sala fechada com uma fogueira ali, né? Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro tinha ideias sobre o jogo que implicavam lances radicais e colocou seu rei em perigo de modo tão precipitado e desnecessário que chegou a provocar um comentário da senhora de cabelos brancos que tricotava calmamente à beira do fogo. Então você tem aí a apresentação inicial. Quem vai viver essa história? Basicamente nesse início, um homem, um outro homem e uma senhora. E eles estão jogando xadrez, aquele jogo de tabuleiro que tem várias peças. Uma delas é o rei, outra é o cavalo, outra é o peão, outra é a rainha, outra é o bispo. Cada peça se mexe de um jeito diferente e o objetivo é o quê? É derrubar o rei. Quem conseguir atingir o rei ganhou o jogo. Então o pai ali, que eu já vou adiantando ali, tinha a ideia dele era jogar de uma maneira tão ousada que ele sempre corria o risco de perder, né? E aí a senhora percebeu que ele estava com risco de perder o jogo, e aí ela disse o seguinte: escute o vento, disse a senhora White, que ao perceber o erro fatal mais tarde demais, estava cordialmente tentando evitar
que seu filho o notasse. Então, o pai cometeu um erro ali no jogo e a mulher estava tentando ajudar o marido, né, contra o filho. Estou ouvindo, disse o outro, examinando atentamente o tabuleiro enquanto estendia a mão. E aí, quando a pessoa diz cheque, significa dizer que o rei está no alvo, tá? E aí, achava difícil que viesse esta noite, disse o pai, com a mão suspensa sobre o tabuleiro. Mate, concluiu o filho. Então, o pai estava ali jogando com o filho e cheque-mate é quando finalmente o rei não tem mais escapatória e perdeu. Vejam esse momento, gente. O pai perdeu. Isso é muito importante para entender a história direitinho, certo? E a mãe participou ali da perda que o pai teve. Isso é o pior de morar tão longe, gritou o senhor White, com violência súbita e inesperada. De todos os lugares desagradáveis, lamacentos, fora de mão para viver, este é o pior. A trilha é um pântano e a estrada uma torrente. Não sei o que estão pensando. Estou aqui, certo? Suponho que, com apenas 2 casas, ficaram na estrada, acham que o lugar não tem importância. Conhece algum lugar que ficou abandonado pelo poder público? Nessa história tem um exemplo, né? E aí a mulher percebeu que a raiva do marido não era pela estrada, pela casa, no lugar enlamaçado, né? Ela responde assim, olha, não se aborreça, querido, disse a esposa, né? Talvez você ganhe a próxima. O senhor White levantou os olhos rapidamente, bem a tempo de interceptar um olhar de cumplicidade entre mãe e filho, né? O filho feliz porque ganhou do pai e a mãe contente porque também o filho ganhou, né? As palavras morreram em seus lábios e ele escondeu um sorriso de culpa em sua fina barba grisalha. Ei-lo! Disse Herbert White, quando o portão bateu ruidosamente e passos pesados se encaminharam para a porta. Então aqui está mais uma personagem que chega nessa apresentação. E veja que houve aí uma quebra da normalidade. A família estava ali em casa, chegou alguém. Eles estavam esperando por esse alguém, né? O velho levantou-se com pressa hospitaleira e, abrindo a porta, pôs-se a ouvi-lo se pôde-se ouvi-lo se lamentando com o recém-chegado. O visitante também tinha queixas a fazer, de modo que a senhora White murmurou tss, tss, e tossiu disfarçadamente enquanto o marido entrava na sala, seguindo de um homem alto, corpulento, de olhos arredondados e rosto corado. Sargento More Morris, disse ele. Então, mais uma personagem aqui apresentada, né? E ele foi apresentado à família. Está terminando, viu? O sargento Mó cumprimentou e, tomando assento oferecido perto do fogo, observou com satisfação enquanto seu anfitrião pegava o uísque, copos e uma pequena chaleira de cobre no fogo. No terceiro copo, seus olhos ficaram muito vivos e ele começou a falar. O pequeno ciclo familiar observava com grande interesse esse visitante de lugares distantes. Olha aquilo que eu falei. É um conto que já nasce escrito, mas tem essa marca da origem do conto, né? Que alguém viajava e contava suas histórias. Ou então alguém que estava na comunidade por muito tempo e contava suas experiências, né? Enquanto ele ajustava os largos ombros da cadeira, né? E falava sobre episódios estranhos e feitos intrépidos de guerras, pragas, pessoas incomuns. 21 anos nisso, disse o Sr. White, fazendo um gesto para a esposa e o filho. Até ele ir embora, era um jovem frágil no armazém. Agora olhem para ele. Quer dizer, ele tinha envelhecido, né? Já tinha passado 20 e tantos anos. Não parece ter se ferido muito, falou a senhora White polidamente. Gostaria de viajar para a Índia, disse o velho. Apenas para conhecer um pouco, sabe? Aí vem a resposta, né? O melhor lugar é sempre onde a gente está, sentenciou o sargento Mó balançando a cabeça. Ele apoiou o corpo vazio na mesa, suspirando baixinho. Gostaria de ver aqueles templos antigos, os fraquires e malabaristas, falou o velho. O que foi mesmo que você começou a me contar outro dia? Aí aqui está, olha. Aqui está o grande lance, que é a complicação da parada. Algo assim, Morris. Pata de macaco. Nada, apressou-se o sargento Mó a responder. Pelo menos nada que vale a pena ser ouvido. Pata de macaco? Perguntou a senhora White. Bem, talvez seja apenas uma dessas coisas que costumamos chamar de magia, respondeu o sargento Mó sem constrangimento. Seus 3 ouvintes se inclinaram para a frente, curiosos. Tá? Então eu vou interromper aqui
esse compartilhamento de tela. Cadê aqui? Deixa eu interromper esse compartilhamento de tela para eu fazer uns comentários com vocês. Então, veja só, gente. Está aí essa família reunida nesse cenário de... Eu fiz umas anotações aqui. Nesse cenário de frio, tudo fechado, eles com um fogo ali para esquentar um pouquinho e chega esse senhor com esse amuleto, né? Esse talismã, vamos dizer assim, esse objeto mágico. Então, olha, quando vocês forem ler essa história, está postada para vocês conhecerem mais, vocês vão observar que é uma história cuja intenção é nos gerar alguma emoção, alguma tensão, algum terror, tá? O que vai acontecer? Contém spoiler essa aula, tá? Essa senhora vai duvidar do poder mágico dessa pata. Eu não vou contar toda a história, que é para vocês poderem ir lá ver, tá? Vai duvidar do poder mágico dessa pata de macaco. O filho vai duvidar mais ainda do poder mágico desse amuleto que foi benzido, que foi rezado, que foi colocado ali uma magia por um personagem que vive na Índia, certo? E o que acontece? Essa história, essa parte inicial da história, é isso que eu queria que vocês percebessem ao ler. Ela resume toda a história. O pai é ousado, ele vai ser ousado e vai usar a pata de macaco. O pai acaba perdendo e a mãe acabou contribuindo de alguma forma para essa perda que o pai teve. O pai vai pedir uma coisa e essa pata de macaco vai entregar essa coisa para ele de uma maneira terrivelmente triste e aterrorizadora. E eu convido vocês a lerem o texto para vocês curtirem isso, tá? Eles vão pedir 200 libras, né? E aí eu quero que vocês olhem lá para vocês descobrirem o que vai acontecer. E ao vocês lerem esse texto, que eu estou incentivando e orientando a leitura, eu queria que vocês me respondessem, sei lá como, né, via e-mail, nos comentários a essa aula no YouTube, tá? Porque essa pata de macaco, eu estou terminando aqui meu comentário, essa pata de macaco, ela tem a função mágica de mostrar para as pessoas que o destino não tem como a gente mudar. Acontece que o pai consegue, de alguma forma, alterar. E aí eu pergunto, se não tinha como mudar o destino, já estava no destino deles encontrar essa pata e sofrer a perda que eles sofreram? Essa é uma pergunta que me ficou intrigante quando eu quando eu reli, enfim, li esse conto com vocês, tá? Então, os 3 pedidos vão ser feitos. Essa pata concede 3 pedidos. O primeiro é uma tragédia. O segundo é o mistério da história. E o terceiro é a resolução. E aí eu convido vocês, eu incentivo vocês a lerem essa história, tá? E por fim aqui desse nosso momento, eu vou compartilhar novamente a janela para mostrar uma pergunta sobre essa história. Que é a parte de atualização da história. Olha, o terror diz até breve, diz o seguinte, esse estudioso Aguiar, tá? Os vampiros podem ter se tornado galãs atualmente, e os mortos-vivos, aqueles que a insensatez humana roubou do túmulo. Vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a história, viu lá? Podem ter virado hordas famintas, privadas de racionalidade, ceifando os vidas. Quem aqui gosta dessas séries de zumbis, tipo Walking Dead e tal, filme de zumbi? Vocês gostam? Eles podem ter virado isso tudo aí, né? No entanto, todos eles têm uma origem na literatura e pertencem a uma linhagem remota de terror, mistérios, enigmas, tá? Dessas lendas que não são só a lenda da Sexta-feira 13 mal-assombrada, tá? Então eu pergunto para vocês, quando o autor pensa isso, que essas histórias, elas, como é que eu vou dizer, que todas essas nossas histórias atuais, elas têm uma origem na literatura. Isso é uma visão, digamos assim, de uma saudade do passado, é uma visão equivocada ou antiga, porque não valoriza o terror de hoje em dia, ou vocês acham que é isso mesmo, que já que existe essa tradição literária, e aqui nós trouxemos só um exemplo, realmente o que a gente olha hoje tem a ver com essa origem, digamos assim, artística de quem sabe tecer uma narrativa escrita sem precisar de efeitos especiais, efeitos visuais, para causar
o pânico? Essa é uma pergunta que eu lanço para vocês, sem que vocês precisem responder agora, só para instigar vocês quando vocês forem ler lá a história A Pata do Macaco, e depois vocês me contam o que vocês sentiram, como é que vocês reagiram a essa história. Tá certo? Tudo bem assim? Ficamos então com a noção de que conto popular é um conto que vem das histórias que são contadas de geração para geração, daí a ideia também, né, de folclore, vai vindo do povo, né? E a ideia de que tem contos que já nascem escritos, e esse que nós acabamos de ler é um exemplo de conto gótico que tem essa intenção de trabalhar com o lado do medo e que vai ter uma personagem que duvida de que algo sobrenatural aconteça, que no caso é a senhora White, e o pai acaba sendo muito ousado tanto no xadrez quanto no uso da pata mágica, e descubram lá o que acontece. Essa história é narrada também no YouTube, vocês podem ouvir se não quiserem ler, mas leiam porque é uma experiência diferente, né? Ok, pessoal, querem perguntar alguma coisa aí? Joga uma pergunta no chat e eu respondo aqui para ficar registrado. Alguma observação, dúvida, algum questionamento? Não, nenhum? Tudo tranquilo? Então eu vou parar a gravação, interromper a gravação.